Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou trazer um estudo nesta manhã agora e é muito importante. É uma advertência. Advertência contra a mulher imoral ou a mulher adúltera. Nós podemos ver na história, meus irmãos, que o instrumento que o diabo usou para derrotar os grandes homens de Deus não foi gigantes, não foi guerreiros. Pelo contrário, foram mulheres. Podemos ver no caso de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, quem derrotou ele foi uma mulher, um instrumento do diabo. Podemos ver que Davi também, quem derrotou o rei Davi foi uma mulher, Betseba. Embora ali Betseba não usou o poder atrativo dela para adulterar, foi um incidente ali, mas que faltou vigilância de ambas as partes. Também Salomão, que foi o homem que escreveu a maioria dos provérbios aqui, são 31 provérbios do livro poético, ele casou com 700 esposas e 300 concubinas. Então, o homem mais sábio da Bíblia foi derrotado pelas mulheres. Ele casou com mulheres estrangeiras, midianitas, moabitas, listeias, egitas, amonitas, e essas mulheres na velhice dele corrompeu o coração dele. Então, homens mais fortes, o homem mais forte da Bíblia, a mulher derrotou ele. O homem mais sábio da Bíblia, a mulher derrotou ele. E também o homem segundo o coração de Deus foi derrotado pelo poder atrativo da mulher. Então, é uma advertência contra o adultério e contra as mulheres imorais. Por isso, é muito bom levar isso muito a sério. E no caso das mulheres também, eu estava vendo o estudo, é uma advertência em relação às irmãs, se precaver contra os Dom Juans, né? Que eles usam também, usam também as técnicas aí para cativar muitas mulheres aí, e no fim ele só quer usar as mulheres aí, né? Você também muitas mulheres grávidas aí, abandonadas, que o homem lá seduziu ela, prometeu o céu, prometeu a lua, as estrelas para ela, e abandonou, né? Então tem muitas jovens aí, grávida, abandonada aí, que foi seduzida e o homem só quis usar ela. Então tem que ficar muito atento aí, tá? Mas antes de fazer o estudo, eu vou fazer uma breve oração para que o senhor possa conduzir esse estudo aqui, essa ministração, para dar direção no estudo e para que nós possamos ser edificados pela palavra dele. Ele falar comigo, falar com os irmãos, fortalecer a fé de nós, todos nós, para que nós possamos produzir temor no nosso coração, né? O temor é o princípio da sabedoria, o temor é uma fonte de vida que livra o homem do laço da morte, e temor é sabedoria, né? Vamos estar orando aí para o Senhor possa dar direção nesse trabalho aqui, conduzir esse trabalho para a glória dele, e que ele vinha refrear todas as forças do mal, para que não venha atrapalhar o estudo. A minha preocupação nessa hora, mano, é que as trevas se levantam. Isso aí, as trevas se levantam. Mais ou menos fevereiro desse ano, as trevas vêm para minha casa, levantou e tem atrapalhado muito, muito mesmo. Ah, não, é sinal que Deus está na obra, porque jamais o mal vai se levantar quem não está incomodando. O mal se levanta quem está incomodando. É isso que me perturba. Me atrapalhou muito as minhas pregações, mas estou firme aí. Deus está me dando força também, tá, irmão? É uma batalha, né? Vamos lá. Quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido. Isso é para todos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloca agora diante da tua presença essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo que o Senhor me deu aqui, para amado Senhor, da advertência contra a mulher adulta, a mulher imoral. E precisamos ter, Pai, precisamos da tua advertência, Pai amado Senhor. O Senhor nos adverte em relação à tua palavra, para nós precavermos, Senhor, contra as mulheres imorais, as mulheres adultas, as mulheres que abandonam, Pai, Senhor, as mulheres que abandonam o companheiro da mocidade e querem causar destruição em outros lares, em outras famílias, que tem pegado muitas vítimas em potencial aí, Pai amado Senhor, porque não tem sabedoria, Pai amado Senhor, e pegando pessoas orgulhosas também, que confiam em si mesmo, que se apoiam no próprio. Tem que quebrar da cara, Pai amado Senhor.
Pai, eu te peço que o Senhor me conduza nesse estudo, me conduza, Senhor, na transmissão da tua palavra, para que o Senhor, Pai amado, o Senhor venha estar na direção desse estudo, na direção dessa missão, dessa palavra, Pai, para que não venha falar carne, mas venha falar o Senhor, Pai amado, o Senhor, através desse estudo, dessa ministração. Peço também, Pai amado Senhor, que o Senhor venha refrear toda a força do mal que venha tentar atrapalhar esse estudo, Pai Senhor. Que substâncias tóxicas não venham entrar aqui na minha casa, Senhor, aqui no cômodo da minha casa, na minha casa. Eu não sei que substância que é essa, Pai, se é droga, se é incenso de macumba, eu não sei o que é. Mas me incomoda, Pai. Causa rigidez na mandíbula, a minha concentração. No estudo hoje de manhã, no estudo à noite, com um sufoco para a noite aqui, essa substância aqui, Pai amado Senhor, causa irritação na garganta. Misericórdia, Senhor. Eu peço que o Senhor entre, Pai, Senhor, com providência nessa situação aí, Pai, que eu não aceito estar prejudicando a minha saúde, está prejudicando o trabalho aqui também, Senhor, de ministrar a tua palavra, de estudar a tua palavra, de ler a Bíblia, o mal está se levantando aqui, Pai. Eu peço que o Senhor entre com providência nisso daí, Pai amado Senhor, e não venha permitir, Senhor, que esse mal ele continue me causando prejuízo espiritual, Pai amado Senhor, que é atrapalhar a minha comunhão com o Senhor aqui, Pai amado Senhor. Eu tenho certeza, Pai amado Senhor, se eu fosse um moral, um prostituto, esse mal não estava me incomodando, mas como estou buscando o Senhor, lendo a palavra, pregando a tua palavra, o mal está se levantando. Ele não gosta, as trevas não gostam da luz, Pai, porque a luz incomoda e crimina, Pai amado. E eu peço que o Senhor entre em providência isso daí, Pai amado, Senhor, e venha banir essa força do mal da minha casa, que tem me atrapalhado, tem até prejudicado o meu emocional, e eu tenho precisado de muito domínio próprio, temperança para poder ministrar a tua palavra, porque prejudicado também a minha coordenação motora, o meu sistema nervoso, Pai Senhor, minha concentração, e tem me causado nervoso também. É pela tua graça que o Senhor tem me dado domínio próprio, temperança, porque, Pai amado Senhor, se eu fosse na carne, se eu não fosse o Senhor, Pai, eu já tinha entrado na carne e misericórdia, eu todo mundo ia ser escandalizado, com certeza todo mundo ia ser escandalizado se não fosse o Senhor, Pai amado Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter me dado temperança, moderação, autocontrole, para que, por causa do teu poder, que o todo não foi escandalizado, Pai. Continua, Pai, me dando domínio próprio, temperança, moderação, para que o teu nome não vai ser escandalizado. Senhor, eu preciso muito do Senhor, ajuda na minha vida aí, Pai, porque o inimigo está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele tem investido com toda a força. Eu peço que me dê domínio próprio em relação a esse mal, e também em relação também às mulheres sedutoras também, Pai, que eu estudo aqui, que eu vou ministrar. Então o diabo usa todas as ferramentas, ele usa essas forças malignas aí, a substância tóxica, para me prejudicar a meu lado espiritual, e também quando ele tiver a oportunidade, ele usa também as mulheres sedutoras aí, e eu agradeço ao Senhor, porque através da tua palavra, o Senhor tem temor para o meu coração, tem meu temor, e faz com que me afaste dessas mulheres aí sedutoras aí, que o objetivo dela é destruir, é arruinar a vida do homem de Deus, Pai. Muito obrigado. E o Senhor já me deu, viu, Pai? O Senhor já me deu livramentos aí, Pai, claramente aí. E eu louvo a Deus. E eu venci por causa da tua palavra, Pai, do Senhor, o teu Espírito Santo. O teu Espírito, a tua palavra, me deu sabedoria, eu venci. Porque senão eu já tinha caído desse laço aí, Pai. Era um laço que a mulher sedutora tinha armado para mim. Mas o Senhor me deu sabedoria, Pai amado Senhor, e caiu por terra, Pai amado. Ela ficou furiosa, Pai amado Senhor. Agora foi tua, Pai amado. O Senhor me deu sabedoria, o Senhor pôs o temor no meu coração, o Senhor me deu discernimento espiritual, e eu pude perceber aí, Pai, que o objetivo é arruinar a minha vida aí, Pai amado. E eu não ia ser escandalizado, e eu viria chacota, Pai Senhor, das pessoas, dos carnais aí, Pai Senhor, dos filisteus aí, Pai amado. Como Sansão virou chacota dos filisteus aí, Pai. É uma ferramenta do diabo, com o objetivo de arruinar o meu testemunho, Pai, o Senhor pode ver chacota aí, Pai Senhor, e ficar sem poder, Pai Senhor, humilhado aí, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter me dado sabedoria, discernimento, para não cair, Pai Senhor, na lábia, Pai Senhor, na sedução, Pai Senhor, das mulheres imorais, Pai amado Senhor, que é uma ferramenta que o diabo tem usado aí para destruir os homens imaturos, Pai. Continue com maturidade espiritual, humildade também, que a soberba, Pai amado Senhor, que a soberba leva as pessoas a cair. A tua palavra me diz em provérbio, Pai amado Senhor, que antes da queda vem a soberba, meu orgulho, Pai amado Senhor, e a humildade precede a honra, Pai. O orgulho precede a queda, e a humildade precede a honra. Continue me dando humildade, buscando o Senhor, Pai, obedecendo a tua palavra, guardando a tua palavra no íntimo, para que eu não venha ser orgulhoso, confiar em mim mesmo e quebrar a cara aí, sendo humilhado, tendo essa mulher aí pisando no meu pescoço e falando comigo ninguém pode. Misericórdia, Pai. Me livre dessa mulher imoral aí, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, é o que te peço. Fica comigo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos aí, irmão. Não é brincadeira, não.
Não subestima não, não subestima o poder das mulheres morais aí não, irmão, achando que você não consegue. Derrubou o homem mais forte da Bíblia, o homem mais sábio da Bíblia e o homem segundo o coração de Deus. Não pense que com você vai cair não, viu, irmão? Você é convertido, o irmão aí, o irmão é convertido, mas seus hormônios não é convertido não, viu? A testosterona não é convertida não, viu? A sua carne não é convertida não, você é convertido. Jesus disse para Pedro, vigiai e orai para que não caís em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja bem, a carne ela não aguenta. Se você não vê, você tem que vigiar. O prudente vê o perigo e busca refúgio. Já o simples se dá por seguro, segue adiante e sofre as consequências. Então, a melhor arma em relação a isso aí é a vigilância. Muitas vezes a pessoa fala assim, que fugir é covardia, né? Eles já estão tendo um palavrão aí, eu não vou falar, mas fala que fugir é covardia, é medroso, covardia não, em certas situações tem que fugir mesmo. O próprio apóstolo Paulo se dirige para Timóteo, que era o sucessor dele, é o discípulo dele, ele fala para Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Foge. O diabo, você resiste. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo você resiste. Também está lá, não vem tentação, senão humana, mas fiel o Senhor para dar o escape. Está em 1 Coríntios capítulo 10. Então veja bem, o apóstolo Paulo para o João Timóteo, foge do desejo da mocidade. E o que é desejo da mocidade? É você não se envolver em brigas, em contendas, em discussões. E esse é o que eu falei para os irmãos, que o Espírito Santo está me dando domínio próprio, com temperança, autocontrole, domínio próprio, mansidão, para mim não viver discussão e briga, porque essa substância tóxica aqui da minha casa, ela afeta assim, o meu sistema nervoso e dá nervoso mesmo. Só que o domínio próprio faz com que eu tenha o autocontrole, e isso é de Deus, é dom de Deus. O domínio próprio, mansidão, não é da carne, é do Espírito Santo, é um fruto do Espírito que dá autocontrole, domínio próprio e mansidão em relação à situação aí. Perceba que essa substância ela vai na corrente sanguínea e causa esse problema aí no nervosismo, né? Altera. É uma substância que altera assim o nosso, altera o humor da gente. Então veja bem, não é uma provocação, nada assim, é uma substância química. E também tem a questão do domínio próprio da sedução, né, irmão? Então tem que vigiar, porque com certeza, se eu ficar num ambiente propício a pecar e eu ficar lá e sabendo que eu estou sendo tentado, eu vou cair, irmão, eu vou cair. Eu não sou melhor que os outros homens. Eu não sou melhor que os outros, eu vou cair. Agora, para não cair, eu tenho que fugir. Eu vou cair também, não sou melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Eu sou mais forte que os outros. Eu tenho que ter a prudência, tenho que ter a vigilância. Então a melhor arma é fugir. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo, como eu falei, ali está falando sobre em discussões, em brigas, em debates, porque você escandaliza. E outro detalhe também, crente, não é o estudo que eu passo aqui, mas eu vou antecipar, não vai se envolver em debate, irmão, debater a Bíblia. Se você vê que a pessoa quer aprender, tudo bem. Aí você vai lá e ministra para a pessoa, olha, tenho dúvida, dá para explicar isso aqui? Você vai explicar. Mas se a pessoa quer debater, para virar... Não vai, está em Provérbios capítulo 26 também, viu? Sem lenha o fogo se apaga, viu? Sem lenha o fogo se apaga. Não havendo, sem lenha o fogo apaga, viu, irmão? Então... foge também de debate, porque vai escandalizar também, tá? A pessoa vê, dois brigando lá por causa da palavra e vai escandalizar também. Foge também isso aí, irmão. Discussões, debate, contenda, mas também dos desejos da mocidade, como nós sabemos, os hormônios, irmão. A testosterona, as irmãs, né, também a progesterona. Então tem que fugir aí de situações que vai fazer cair. Então tem muitas irmãs que se engravidou, com os crentes se engravidaram aí, jovens adolescentes, porque ficou em ambiente sozinho, né? Ali ficou propício ali, aí, quer dizer, é tentação, irmão. Foge de ambientes que faz você pecar, jovens não ficam sozinhos com as suas namoradas aí, em ambientes sozinhos, é perigoso, né? É advertência isso daí. Então tem que fugir, eu fujo, irmão. Eu não sou melhor que os outros, não. Se eu não vigiar, eu caio também, né? Então eu só não caí até hoje, porque o Espírito Santo não deu saber e eu fugi. Porque eu não tinha caído, eu não sou melhor que os outros, não, irmão. Tinha caído feio, diga de passagem.
Então vamos lá. Então aqui está falando, vou falar, Provérbios capítulo 7, que fala a advertência contra a mulher adulta. O pai do rapaz, ele é um homem experiente, é Salomão, é um homem experiente, e ele dá conselhos para o filho dele. Salomão foi o homem que se casou com 700 mulheres, ele se casou com 700 princesas. Ele expandiu o território dele, e para comprar territórios com outros reis, com outros governantes, o contrato era fechado casando com a filha do rei. Então ele casava com a princesa, né? Ele casava com a princesa e casando com a princesa fechava o acordo. Então era isso. Então ele fez muitos acordos, muitos contratos, fechou muitos acordos, muitos contratos. Então ele casou com 700 mulheres. E ele teve mais do que? Mais 300 concubinas. As concubinas eram amantes. Então 700 esposas, 700 princesas, mais 300 concubinas. Eram mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz, está lá em 2 Reis capítulo 11, que na velhice essas mulheres perverteram o coração do homem mais sábio da Bíblia. E a própria Bíblia já advertia que o homem de Deus não podia casar com mulheres estrangeiras. Israel não podia casar com mulheres estrangeiras. Tá? Em Deuteronômio, no capítulo 7. Não dê as suas filhas para eles, e nem pega as filhas dele para os seus filhos. Não podia fazer aliança com esse povo. Então, crente, casa com mulher crente. Varão crente casa com mulher crente, varoa crente. Varoa crente casa com varão crente. Jamais varão crente casa com mulheres do mundo, midianitas, amonitas, moabitas. Quando fala mulher estrangeira, irmão, não é que é mulher de outro país, de outra nação. Mulher estrangeira que não faz parte da comunidade dos santos, que não faz parte da comunidade dos santos, que não tem aliança com o poderoso. É nesse sentido. Não é que é estrangeira de outro país. Por exemplo, nós do Brasil, tem a Argentina, tem o Uruguai, tem o Chile, não é isso. Quando fala estrangeira, forasteira, é que não faz parte da comunidade dos santos, que não é crente, que não compartilha da mesma fé. Por isso que fala que é estrangeira. Então, está em Deuteronômio capítulo 7 que não podia ter aliança com esses povos aí, porque o próprio Deus fala que eles iam perverter o coração dele. E aconteceu, essas mulheres, na verdade, ele perverteu o coração dele. Sansão também casou com mulheres estrangeiras. Ele teve uma esposa ali, Juízes capítulo 14, e aí o próprio dele advertiu que as mulheres ali em Israel para ele poder casar, não, eu quero aquela filisteia. Aí o pai, naquele tempo, para quem casava eram os pais. Então, escolher a esposa, as filhas para as mulheres para os filhos, eram os pais. Então, por isso que Sansão pediu para o pai dele conseguir aquela mulher para ele. E aí caiu também, né? Teve aquela mulher, depois teve a Dalila, que ele se afeiçoou com a Dalila, do Vale de Soroque, e aí seduziu ele, e isso é um instrumento na mão do inimigo para poder tirar a força dele, né? Seduziu com lábia, né? E aqui essa mulher de Provérbios capítulo 7, uma das principais armas dela é a lábia. Ela também usa também o corpo, né? Ela está vestida como prostituta, é para seduzir os homens. Então hoje em dia que nós vemos na sociedade aí, mulheres usam o teu corpo também, elas usam o corpo aí com o objetivo de atrair os olhares dos homens, né? Nós podemos ver na sociedade aí que as mulheres do mundo aí, elas usam o quê? Usam shortinhos curtos, barriga para fora, com piercing no umbigo, decote bem aberto perto dos seios, essas modas satânicas aí, calça com cintura baixa, mostrando a barriga, mini saias. E elas fazem isso para quê? Para atrair os olhares dos homens, né? A grande maioria, elas faz isso aí com o objetivo de trazer o olhar dos homens. Algumas posso ser que seja de forma ingênua, que foi no embalo das outras, né? Mas a grande maioria, elas sabem quando está sendo imoral, sim, que está fazendo isso para atrair o olhar de homens, né? Então, veste de prostituta. Então, a Bíblia também ensina como as irmãs devem se vestir. Está em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Lá está escrito lá. Eu vou até ali depois, lá, para as irmãs poderem saber, porque as mulheres têm que ser uma ferramenta para edificar, né? Para edificar a vida das pessoas, e não para destruir a vida das pessoas, não para ser um objeto de cobiça, né? Fazer os homens pecarem, sendo uma ferramenta do diabo, que ela faz os homens pecarem, e faz o fraco pecar, e ela vai ser condenada também, porque está prejudicando o fraco. Então você faz o pecar, vai ser condenada também. Então essas mulheres aí,
que faz muitos homens pecados, se torna instrumento do diabo aí, por pecar, elas vão ser julgadas no trono branco também, tá? Porque ela feriu a consciência do fraco. Nós irmãs também, ela não pode ser uma ferramenta do Satanás, do diabo, usando o corpo como instrumento de cobiça para os homens, fazendo os homens pecarem, tá? Tem que ser uma ferramenta para edificar, uma ferramenta do Senhor para edificar a vida das pessoas, e não para destruir, fazendo os homens pecarem com cobiça, transmitindo luxúria, sensualidade, tá? Então tem que vigiar nisso também. Isso é a recomendação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. E o apóstolo Paulo fala sobre a direção do Espírito Santo, viu? Não é da carne, não. A carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, são cartas pastorais. Assim como o Tito também é carta pastoral do apóstolo Paulo, e tem as cartas pastorais de Pedro também, a carta pastoral de Tiago. A carta pastoral visa o bom testemunho, tá? Se pegar 1 Timóteo, também, em 2 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo, ele está falando do testemunho que nós temos que ter, para não escandalizar, tá? Então tem que ter testemunho assim nas vestimentas, não estou falando de uso e costumes não, tá? Estou falando de testemunho, e se você, conforme a roupa que você usa, ou vai edificar a vida das pessoas, ou vai prejudicar. Sensualidade aí vai prejudicar, não vai edificar não, tá? Você não vai se tornar instrumento de cobiça aí, fazer homens pecados não, levando para o inferno. Tem que ser ferramenta de edificação, inclusive nas vestimentas, no trato também, no tato, sendo cortês, dando bons testemunhos, sendo educado, e também nas vestimentas também, levando uma ferramenta aí para fazer, seduzindo os homens aí, fazendo os homens pecarem. Porque tem que estar vigiando aí, viu? Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, lá, o homem estava no lado, veio a malícia, aí o que Deus fez? Deus cobriu lá a vestimenta, fez veste ali matou animais, fez vestimento de animais para cobrir lá a nudez lá, tá? E no deserto também, como as pessoas saíam do Egito, aí como é que fazia? Aí, milagrosamente, Deus operava milagre que a roupa crescia no corpo dos adolescentes, conforme eles iam crescendo, das crianças. Então, se fosse um milagre que eu pedi para Deus hoje, é para fazer crescer pano nas mulheres aí, tá? Então, de cobiça aí. É ferramenta do Satanás, irmão. Você tá vendo aí, você vê aí. Então, cuidado com o Facebook também, irmão. Ó, eu tô percebendo aí, não tô generalizando, viu minhas irmãs? Não tô generalizando. Mas tem muitas irmãs aí, né? Eu nem sei, hoje em dia, a gente não sabe nem quem é irmão de verdade, quem não é, viu? A Bíblia diz que nos últimos tempos vai surgir muitos falsos mestres, muitos falsos crentes, e hoje em dia você tem que buscar saber discernimento para isso também, viu? Porque tem muitas pessoas que se descrentes, que se evangélicas, mas não creem na palavra. Você já viu pessoas que se descrentes, mas não creem na palavra? Tem pessoas que se descrentes, mas não creem na palavra. Quer dizer, anda por vista, não crê na palavra. Ele fala que isso aqui é só palavra, não crê. Ele quer coisa concreta. Então, mas a máscara cai, né? A Bíblia diz que nada vai ficar oculto pela hipocrisia, né, irmão? Graças a Deus deu um discernimento também aí. Máscara cai, né, irmão? Uma hora cai, né? Diz que é crente aí, mas não é crente coisa nenhuma, não crê na palavra. É materialista. E Deus vinha dando sinais, viu? Deus vinha me dando sinais. É materialista, faz coisa errada. Eu vi coisa errada também. E depois, por fim, caiu a máscara, que não crê na palavra. São palavras. Isso aqui é a palavra de Deus, mas não crê na palavra de Deus. Só quando essa pessoa vai crer, quando estiver lá no fogo do inferno, lá, aí vai ser tarde demais. Ele quer coisa material, lá vai ter lá o fogo queimando lá. Aí vai crer, que vai queimar no corpo material dele e também na alma. Quando parte para o inferno, queima só na alma, o corpo vai para a sepultura. Depois no trono branco, restaura o corpo do ímpio e vai ser lançado com corpo e alma no fogo do inferno. Tá? Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temos aquele que tem poder para matar o corpo e não a alma, mas aquele que tem poder para lançar tanto a alma como o corpo no lago que há de com fogo, tá? Então, quer dizer, vai crer que quando estiver no fogo lá, que é coisa material, vai ter prova lá. Então, veja bem, então tem crente que se diz crente, mas não crê na palavra, olha aí, tá vendo? O Jesus falou que nada, Jesus falou isso aí, que nada ia ficar encoberto pela hipocrisia, viu, irmão? E, graças a Deus, Deus já deu discernimento. Hoje eu tô vendo que não é crente coisa nenhuma, não. É fachada só. Não vou falar os sinais que Deus me deu, a palavra que o Senhor me deu, mas esse é o livramento aí que Deus me deu aí, tá? Então tô falando isso aí. Tem muitas pessoas que dizem que não é crente coisa nenhuma. Então, nas redes sociais aí, irmã, mas tá usando roupas sensuais no Facebook, tá lá, tem irmã, pastora, missionária, e tá usando roupas sexuais, biquíni aí,
biquíni na praia, mostrando os glúteos aí, biquíni, e às vezes não é biquíni, mas shortinhos curtinhos. Que isso? Pastor, irmãos, shortinhos curtinhos aí, nas redes sociais aí, barriga para fora. Ó, irmão, crente verdadeiro discerne isso aí, viu? O crente que é verdadeiro discerne quem é de Deus e quem não é. Isso se chama discernimento espiritual. Quer dizer, barriga para fora, mostrando boa parte dos seios aí, decote bem aberto mostrando os seios aí, shortinhos curtinhos também, mini size, e diz que é crente? Eu tô vendo aí. E nesse detalhe que eu faço também, porque quando aparece essas mulheres seminuas aí no Facebook, você passa rapidinho, não demora, porque se você ficar olhando, você vai pecar também, irmão. É impossível você não pecar. Faz parte. Então você passa rapidinho, não demora não, porque Tiago fala, para não demorar no pecado. O problema de Davi é que ele demorou no pecado ali. Mas não foi Betseba. Aí Davi não entrou em acordo ali não. Só a Betseba falou assim, ó, você sobe lá no terraço lá, que tal hora eu vou estar lá nua lá. E não foi nada combinado. A Betseba foi lá tomar o banho dela lá, não estava esperando que tinha homem lá vendo ela pelada não. E Davi subiu lá para tomar um banho. Estava esperando que ia ver uma mulher lá embaixo, lá pelada lá. Não foi nada combinado. O problema é que aconteceu um imprevisto, e aí ele pegou, demorou vendo lá, olhando lá, e daí pecou. Que nem eu estou falando, a gente não vai ver o Facebook para ver a mulher sendo menina, mas do nada aparece um. Então passa rapidinho, demora não. Se demorar, daqui a pouco vem o pensamento, e depois, para gente falar com o processo como acontece, você demora o pensamento e vai ter o fruto pecaminoso depois, viu, irmão? Tem que ter a vigilância, prudência. Se esse jovem do problema tivesse prudência, jamais tinha caído nas armas que essa mulher sedutora usou. Usou palavras, usou astúcia, usou o corpo, a sedução, foi várias coisas que usou aí. Palavras e o corpo também, viu, irmão? Olha como você aí, ó. Maturo. Ó, vamos ler aqui para ganhar tempo. A advertência contra a mulher adulta. Eu vou ver se eu tenho 4 Bíblias aqui, eu vou ver se eu passo o estudo das 4 Bíblias, tem traduções diferentes, isso ajuda na compreensão, chama hermenêutica, tá? A arte de interpretar ideias, tá? Vou ver se eu consigo, porque se alongar muito tempo, eu não vou muito não, tá? E também o diabo está trabalhando também, as trevas trabalham, provavelmente daqui a pouco vai jogar substância aqui, é complicado. Eu oro a Deus aí, né, mas tem que ter eu acredito que eu vou ter mais a minha paz mesmo assim, quando Deus tirar essas ferramentas de Satanás aí, das trevas aí, ou Deus me levar para outro lugar, não sei, mas eu preciso pegar a palavra sem essas substâncias tóxicas, não sei se é droga que é, me atrapalhando, para não comprometer o trabalho. Quem não ajuda, a neutralidade é impossível, né? Às vezes a pessoa não está fazendo nem para me prejudicar, mas é o egoísmo, né? Então, nem para prejudicar, mas o egoísmo. E não está nem se está atrapalhando os outros, não. Ele tem isso também, né? Vamos lá. Advertência contra a mulher adulta. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Eu vou estar explicando aos poucos também, tá? Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. No íntimo do meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E também assim, está lá em Ezequiel 36, que a lei ia ser gravada no coração. Então estude a palavra, medite na palavra, para você ter a palavra no coração. Então a palavra no coração, ela vai te proteger de situações embaraçosas, situações que vai te comprometer a sua fé, o seu testemunho. Ela vai te proteger, vai dar sabedoria e discernimento para você vencer, tá? Então o ímpio, ele cai nas armadilhas porque ele não tem a palavra. Nós já temos essa vantagem, a palavra. Então, crente, a palavra não é para ficar aí acumulando poeira, não é para estar fechado ou aberta no Salmo 91, Salmo 23, não. Com um talismã. A Bíblia é para ser lida, para você, porque a fé vai produzir temor, né? Temor, sabedoria e discernimento. Inclusive, o livro de Provérbios se resume no temor do Senhor, tá? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é uma fonte de vida que livra o homem do laço da morte. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você obedecer a palavra de forma respeitosa e reverente. Entendeu? Por exemplo, assim, eu jamais vou ficar nu na frente da minha mãe. Isso é falta de respeito. Então, é a mesma coisa, temor a Deus é você obedecer a palavra de forma respeitosa e reverente. Você ter respeito por Deus e reverência. E o temor também produz sabedoria.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ele vai te proteger de situações que vai comprometer a sua fé, vai te dar sabedoria para você não cair na armadilha do inimigo. Então, é a armadura de Deus, tá? Então, tá aqui. No íntimo, guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, você pode ver que o povo de Deus cai porque não guarda a palavra. É religião vazia, né? E aí, inclusive, essa mulher aqui, ela usou uma religião também, tá? Religião vazia. Religião vazia. Então, a palavra de Deus é você guardar no coração, no espírito, né? Então, guardar no coração. Escrever as leis no seu coração, aí você vai me obedecer. Então, tá lá. Aquele construtor que o Pai enviará meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto você diz. Mas para fazer você lembrar, você tem que estudar primeiro, você tem que meditar. Como que Deus, o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquilo que você não estudou, aquilo que você não medita? Então você tem que ficar, em vez de você ficar pensando em mulher, você fica pensando em premeditando como satisfazer os desejos da sua carne, que está em Romanos capítulo 13, premeditar como satisfazer os desejos da sua carne, ficar pensando em mulher, pensa na palavra, medita na palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Então guarda a palavra, medita na palavra, gasta seu tempo meditando na palavra. Não fica pensando em mulher, pensando em mulher nua, pensando em mulher, pensando essas coisas, pensa na palavra de Deus, medita na palavra, em vez de ficar meditando em mulher, pensando em mulher, assistindo pornografia, pensando em mulher, fantasiando mulheres aí, fantasiando mulheres peladas ou seminuas, ou de biquíni, medita na palavra. Está lá em Filipenses capítulo 4, lá. Paulo fala assim, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é bom, isso pensar. Então, eu posso falar, pensa em coisas puras, em coisas honestas, em coisas decentes, tudo que é puro, que é amável. Vou trazer isso aqui, vou ler isso aqui, porque eu quero, eu gosto de trazer os textos assim, porque eu lembro assim meio vagamente, então eu vou no texto, que aí já vai falar todas as palavras, né? Para não falar de forma vaga, né? Então o Espírito Santo não me faz lembrar, mas muitas coisas eu lembro de forma vaga. Então é bom você sempre olhar porque você vê de forma o texto completo, né? Não de forma vaga. Isso é muito bom. E é bom para mim também que eu vou lá ver e já reforço a meditação, né? Nos textos da Bíblia aí. Irmão, o crente tem que estar vigiando, tem que ter prudência, que nós estamos no dia mal, irmão. Se não tiver arma, vai cair. Vai cair. E é para todos. Não tem ninguém é melhor que ninguém, não. Ninguém é melhor que ninguém. Vai querer vai ser melhor que os outros, vai quebrar a cara. Ó, posso falar aqui para a igreja aqui de Filipos. Olha o que ele diz aqui para a igreja de Filipos. Filipos, e ele conscreveu isso aqui, estava numa cadeia, viu? E não é essas cadeias aí sustentadas pelo governo, não, viu? Que tem chocolate no café da manhã, tem 4 refeições. Não, era uma masmorra fria lá, que se o preso não tivesse um familiar, o amigo, ele morria de fome ou doente, porque o governo não custeava a alimentação e cuidar dos médicos presos não, tá? Então, se tivesse familiar, ele morria de fome ou de doença. Então, é a casa dele, está deixando os donativos ali, que os presos levaram para ele, através de Epafrodito. E eu posso, tudo posso naquele que me fortalece, ó, tudo que posso naquele que fortalece, posso passar fome, nudez. E aquele fala assim, o morrer para mim é lucro, né? Isso é o crente verdadeiro. Não é o crente falso que só pensa em coisas materiais, não. Muito crente avarento aí, misericórdia. E eu tenho que vigiar também, porque eu sou seduzido, ninguém é melhor que os outros, já falei. Você tem que vigiar, senão você cai também, né? A pessoa oferece suborno, propina, né? Então tem pessoas que vendem a fé por causa de dinheiro, né? Troca a fé por causa de dinheiro. E não tem fé, né? Porque se não crê na palavra, então não tem fé mesmo. Isso aí você não é crente, isso aí, nem crente não é, porque não crê na palavra, né? Não sei por que falou que é crente, porque se não crê na palavra, né? Talvez se escondendo, né? É a maquiagem, né? É a máscara, né? Tá se escondendo, não é crente não. Talvez para ter, não sei qual que é o objetivo. Mas eu estou falando de crentes aqui que não vigia. Ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ó, finalmente, irmãos, Paulo falando para os filipenses, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas, tá vendo? Pensai nessas coisas, não é ficar pensando em mulher pelada, em mulher seminua, é para meditar na palavra, ocupar a mente com as escrituras, é o capacete da salvação, né? A boca fala do que o coração está cheio. Alguém vem conversar comigo, meu, vai comer a palavra de Deus, viu? Venha conversar comigo, vai comer a palavra de Deus. Aqui não vai falar de mulher pelada, não vai falar de outras coisas, não. E se, por exemplo, eu falar de uma situação que envolve, por exemplo, política, alguma coisa assim da saúde, do tempo, vai ter palavra. É impossível não conversar com uma pessoa e não ter palavra de Deus. Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se vir falar comigo, vai comer a palavra de Deus, viu? Vai comer vai comer a palavra de Deus, não é pão só com casca, não. É palavra com conteúdo, viu? Não é só casca, não. Viu? É conteúdo, vai ter conteúdo. Aqui é assim. Desse jeito. Ó, e esse camarada aí, eu nunca vi ele falando da palavra, irmão. Ele é crente, mas nunca vi falar da palavra, não fazer uma oração, falar da palavra, nunca vi. Ó, vamos falar aqui. Então tá lá, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, guarde os meus ensinos, como menino dos seus olhos. O próprio Jesus falou, o que me ama que guarda os meus mandamentos, tá? Em João 14 também. Então veja bem, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Ó, obedeça os mandamentos e você terá vida. Porque o temor do Senhor é uma fonte de vida que livra o homem do laço da morte. Tá? Em Provérbios 14. 7,14, se não me engano. Vou até pegar esse aqui. 7,14 não, é Provérbios 14, o versículo 7. Acho que só inverte aqui. 14 e 7. Vou mostrar para os irmãos aqui. Ó, tá aqui, ó. Não sei se é o 13 que fala. Aqui é o 13 e 14. O ensino dos sábios é fonte de vida. Tem uma parte que é o Provérbios capítulo 1 que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui é 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E tem a parte que fala também em Provérbios 14, se não me engano. 14 que fala aqui, quer ver? Ó? 14 que fala. 14 que vai falar aqui, ó. 14 é no Provérbios 14 que fala que o temor do Senhor é o princípio, é uma fonte de vida. Aqui é o 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. É Provérbios 14, 27. Então medita aí, irmão, na palavra aí. Vamos voltar para o texto lá? Então tá aqui, ó. Obedeça os mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-o aos dedos, escreva nas tábuas do seu coração. Diga a sabedoria, você minha irmã. Minha irmã aqui está falando no sentido de esposo, tá? Quem cantar sua mão, irmã, quando fala de irmã, é esposo. O noivo fala para a noiva, o esposo fala para a esposa, chama a esposa de irmã. Então a irmã aqui é noiva. Então fala da sabedoria. Em vez de você ter intimidade com a adulta, vai ter intimidade com a palavra. Em vez de você ter intimidade com as mulheres imorais, vai ter intimidade com a palavra, né? Então, no dia do namorado, você vai namorar a palavra de Deus. Procura namorar todo dia a palavra de Deus, tá? Namora que tem intimidade com a palavra. Estudando ela, meditando, sabendo, conhecendo a palavra, tendo intimidade com a palavra. Então, um crente que tem intimidade com a palavra, não cai no conto do vigário, não vai na conversa da mulher moral, da mulher adulta, ele tem prudência, ele foge dela, ele não é orgulhoso, porque a Bíblia ensina a fugir, ele foge dela, porque ele sabe que se ele for, ele vai cair, ele não é melhor que os outros, ele foge, ele age com prudência, com temor, tá? Porque ele tem intimidade com a palavra. Agora o tolo não, o tolo se dá por seguro, segue adiante e sofre as consequências. E geme depois, na carne velha. Ó, amarre os dedos e escreva na tábua do seu coração. Então eu já li aqui. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral. É a palavra de Deus, a sabedoria e o entendimento que é produzido pela palavra de Deus. Eles manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, da pervertida, da forasteira, da Jezabel, da mulher de Potifar. Falar de fugir, José do Egito também fugiu da mulher do Potifar, viu? Ele fugiu. E tudo indica que a mulher de Potifar é uma mulher, assim, muito bonita. Porque, para quem não sabe, Potifar era o general do faraó. Então,
Como ele era, inclusive, o José ele foi comprado no leilão de escravo lá pelo Potifar. Então, José era um homem, assim, aparentemente o jovem era um bonito. Então, no mercado de escravo lá, ele viu lá, escolheu o José, que era bonito, formoso. E também tinha muito sabedoria e inteligência. Os jovens também lá na Babilônia, Daniel, Misael, os três jovens lá da Babilônia, eles também foram selecionados. Então eram jovens assim, bonitos, também inteligentes também, então foram separados para trabalhar lá no governo, tá? Então o inimigo tem interesse também, tem interesse jovens assim, tem talentos, né? Então ele quer alistar esses jovens a talentos aí. Então veja aí, então o diabo vai usar muitas vezes aí, vai criar, pegar esses aí que tem habilidade, né? Vai atrapalhar o avanço do reino e depois vai usar uma ferramenta para o inimigo. Então veja bem, então tem muitos jovens talentosos na Bíblia, o jovem Estevão, o Timóteo também, que desde criança conhecia as Sagradas Letras, foi ensinado por sua mãe Eunice e a sua avó Lódia, né? Desde criança. Fica aí uma dica para as irmãs aí, meu, em vez de dar celular para os seus filhos, e dar Bíblia para eles aí. Se eu tivesse um filho aí, eu ia dar Bíblia para ele, ia ser um sacerdote aí, ia dar Bíblia para ele, meu filho, viu? Ia educar ele nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Dê a sabedoria a você, minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Olha assim, ó, já Bíblia fala, ensina a criança no caminho que andar, para quando crescer ela não se desviar, viu? Eles manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Ó, eles os manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Então essa mulher que usou palavras sedutoras também, viu? Palavras macias, né? Os lábios da mulher moral é doce como mel, mas depois é amargo como ferro, tá? Então, com palavras sedutoras, ó, palavras sedutoras. Amolece o coração, né? Da janela de minha casa, palavras sedutoras também envolve palavras com lisonjas. Palavras com lisonjas, com bajulação, adulação. E os falsos mestres, ele tem essa característica. Os anticristos, ele tem essa característica também. As palavras deles amolecem o coração, como óleo, né? Amolece o coração, são sedutoras dos anticristos, falsos mestres. Por isso que ele atrai muitos ingênuos aí, né? Ele não confronta o pecado, ele é massageado, ele fala com lisonjas, ele adula. Tá? Então, e as pessoas que é isso aí, porque eles adulam, eles não confrontam com a palavra. Ó, muitas pessoas não gostam de mim não, sabia, irmão? Sabia que muitas pessoas não gostam de mim? Tem pessoas que não gostam de mim não. Fala que eu sou babaca, que as minhas pregações são irritantes, que eu sou babaca, que eu sou boca aberta, que eu sou irresponsável nas minhas palavras, né, criança, né? Mas por quê? Porque a minha pregação confronta o pecado, né? Mostra o abismo que está na frente deles aí, confronta as obras libertinas dele, e para Deus fala também, irmão, que o amigo verdadeiro, ele confronta, ele machuca mesmo com a palavra, porque ele quer proteger aquela pessoa, mas aquele que vê, agora o falso profeta, ele está vendo que a pessoa vai se dar mal, mas ele quer adula. Ele adula por quê? Porque tem segundas intenções. Ele não está preocupado. O falso pastor, ele não protege não. O mercenário só quer o dinheiro, viu? Ó, esse pessoal aí pensa que se tiver um pouco de semente, ele sabe o que está acontecendo aí. Que muitas pessoas, que a pessoa não quer, não gosta do dinheiro dele. Você vê o policial? A pessoa paga suborno pro policial, né? Então, veja bem, ninguém gosta de ninguém, aí está incluindo dinheiro ali, entendeu? Então, o traficante que paga suborno para o policial, então, quer dizer, né, o policial recebe o suborno ali, quer dizer, é o dinheiro, está incluindo dinheiro ali. Se não tiver dinheiro ali, já sabe, né? Então, ninguém ama ninguém não, tá? Então, você já sabe, né? Ninguém ama ninguém, não, ali é o dinheiro, né? Conforme o dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto, né? Filho. Vai para o grupo. Falta o dinheiro para ver se continua aí as amizades aí. É por isso que eu falo. Ó, da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes que não tem maturidade. É simples, né? É simples, não tem. Eu vou ler aqui rapidamente, irmão, tem escrito aqui,
Acho que eu nem vou passar, já cumpri muito tempo aqui, vou falar dessa forma aqui mesmo, mas depois vou gravar só para pegar as notas da Bíblia, tá? Ó, então vamos falar aqui, ó, e vem entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz inexperiente que não tem maturidade espiritual, é que não tem resistência. Então quando vê um falso pastor, um falso mestre, um falso profeta, ele não tem resistência, então ele é enganado facilmente, é levado do vento de doutrina, como está em Efésios capítulo 4, então não tem resistência, então ele é enganado facilmente, é engana pela astúcia. Tá? Então, por isso que a palavra vai poder sabedoria, ó, conhecimento, sabedoria, entendimento, discernimento, para você não cair na lábia das mulheres imorais, indecentes, para agir com prudência, inteligência e também dos aproveitadores. Ó, inclusive, irmão, tem pessoas assim que vejo carregando a Bíblia, né? Vejo carregando a Bíblia, sabe que ele é crente, esse cara é um otário. Por que ele falou que é otário? Porque nós somos dirigidos pela palavra. Ele fala que eu não sou otário, que é otário, porque é enganado pela palavra. Por que ele fala que é otário? Porque é enganado pela Bíblia. Em vez de aproveitar a vida dele, né, que essas pessoas aí não têm temor. Então eles se entregam à fornicação, ao sexo ilícito. Então eles falam que nós estamos enganados pela palavra. Então veja bem, esses mundanos aí de coração duro, eles falam que nós estamos sendo enganados pela palavra. E quando a gente prega a palavra para Deus, ele fala que está contando mentira para eles. Só que ele fala um palavrão, né? Ele fala um palavrão, né? Fala assim, é mentira sua, né? Mas ele fala um palavrão. Então ele fala que nós não cansa de contar mentira para eles, né? Que eles estão sendo enganados em quem enganar eles, né? Só que lá quando estiver no fogo do inferno lá, quando estiver no turno branco lá, vai saber quem está enganado, né? Quem foi enganado a vida toda, né? Por isso que eu falo, irmão, tem pessoas que vai sofrer no inferno para depois crer, né? Mas, ó, é a fé que produz temor, né? Você fica exposto à aplicação do Evangelho, ela produz fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. O justo viverá pela fé. Também está em Romanos capítulo 1, versículo 17, se não me engano. O meu justo virá pela fé. Esse recuar minha alma não tem prazer nele. Também está em Hebreus capítulo 11, no versículo 10, o versículo 33. O meu justo virá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E também está em Hebreus, no capítulo 11, que fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. Então esse falso crente aí, eu descobri que ele é falso crente porque não crê na palavra. Ele anda por vista, é materialista. Então, assim, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. Então, ele não crê na palavra, porque ele fala que é palavra, né? É apenas palavra, ele quer coisa concreta. E se ele não crê no espiritual, ele quer coisa concreta. Ai, meu Deus. Salva esse homem, Deus. Vamos lá. Então, vamos lá. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela, ó. Andando na casa dela. E no provérbio 5 fala assim, ó. Não se aproxime da porta da mulher adulta. Quer ver? Tá falando aqui, ó. No 5, para não se aproximar. Fala para não se aproximar. O provérbio capítulo 5 fala para não se aproximar. Veja bem. Que fala aqui, ó. Fala para não se aproximar da porta dela. Vê, ó. Ó, vou ler aqui, para os irmãos poderem saber. Provérbios capítulo 5. Ele falou assim, ó. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, que é mais suave que amolece o coração. Igual a voz dessa mulher aqui, da adulta do provérbio 7. Mas no final é amargo como fel, afiado como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura, para o inferno. Ela não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a beira da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Não se desvie das minhas palavras. Desvie da palavra dela. Da palavra da adulta, da mulher nova, você tem que desviar. Tem que se esquivar. Você não deve se esquivar da palavra de Deus. Da conversa da mulher adulta. Só que tem pessoas que se esquivam da palavra de Deus e não se desvia da mulher da conversa da mulher imoral, né? É o contraste. Então tá aqui. Agora então, meu filho, ouça-me e não se desvie das minhas palavras, não se desvie da Bíblia, da palavra de Deus, se desvia da mulher adulta, da imoral. Agora então, meu filho, ouça-me e não se desvie das minhas palavras, fique longe
dessa mulher. Então aquele rapaz estava em direção à porta em direção àquela mulher, né? Ó, é o versículo 8 que está falando aqui. Faz essa comparação. Está no contexto. Quer ver? Ó, ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher. Então, de encontro com a mulher. E aqui no Provérbios 4, está falando, ó, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Não se aproxime da porta de sua casa. Fique longe, ó. Para ficar longe, ó. Foge, fica longe. Nunca perto não, viu? Fica longe, se afasta. Fica longe. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. É prudência. O prudente vê o perigo e busca refúgio. Já o simples dá por seguro, segue adiante e sofre as consequências, quebra a cara, é humilhado. Tá? Ele vinha pela rua próxima da esquina de certa mulher, não ficou longe não ficou longe dela e nem dela não ficou longe dela e quer ver, ó, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, não ficou longe dela e ficou próximo da porta da mulher. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Quer dizer, não ficou longe, ficou próximo. Próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. É inexperiência, todo, viu? Essa paz aqui. Não é inteligente não é prudente não. Vamos lá. Era crepúsculo ou entardecer do dia. Chegava a sombra da noite, crescia a escuridão, ó, crescia a escuridão. Então, o maligno, ele age na escuridão, viu? Age nas trevas. Aqui está falando de trevas também, trevas espirituais, tá? As trevas espirituais simbolizam pecado. O adulto, ele age na escuridão, nas trevas. Ele age nas trevas, sabe por quê? Para não ser reconhecida. Então, veja bem, então essa pessoa assim que usa com astúcia, eles não querem ser reconhecidos. E esse homem, ele não quis ser reconhecido, ele escondeu atrás de uma máscara, né? Então, ela age nas trevas para não ser reconhecida. Quer dizer, ela não quer se comprometer, né? Para não ser reconhecida. Ela é uma adulta. Então, ela precisa então age escondido, né? Então, o pecado, geralmente, irmão, o adultério, os adultérios, eles são feitos escondidinho, né? Mas a Bíblia que nada que é feito falando no gabinete, nada que é feito nas escuras, vai vir à tona. Vou até mostrar aqui para os irmãos. Eu estou falando que é falando nas trevas. Vou mostrar aqui. Porque não vai ficar oculto, né? Uma hora vai vir à tona. Então não adianta. Ó, irmão, se você é uma pessoa que está enganando as pessoas, uma hora a pessoa vai descobrir. Não tem como. E esse negócio do aí é rastreado. A pessoa sabe onde você está, o lugar que você está. Não tem. Hoje em dia é mais difícil. Câmeras. A pessoa, você foi lá, se você for lá para outro país, com certeza alguém que mora aqui vai você saber lá no país. Hoje nada está escondido, nada está escondido. Uma hora vem à tona, nada fica. Pela hipocrisia não. Não vai ficar não. Vou mostrar para os irmãos aqui, ó, o Jesus falou. Irmão, a máscara cai. Cedo ou mais tarde cai. Vamos lá. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenha cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é o ensino, né? Tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a falsidade, que é um ator. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então a pessoa pode nas trevas, mas não vem à tona, né? Ó, tá aqui. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e que é a hipocrisia, que é a falsidade. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que você disser nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que você sussurrar aos ouvidos dentro de casa será proclamado do telhado. Então, só vou pegar aqui, ó, que Jesus falou, ó, não há nada escondido que não venha a ser escondido pela hipocrisia, deixará de ser divulgado. Então tá aqui, não há nada escondido que não venha a ser escondido pela hipocrisia, deixará de ser divulgado. Tá aqui, não há nada escondido que não venha a ser escondido pela hipocrisia, deixará de ser divulgado. Tá? Então, deixará de ser divulgado. Nada pela hipocrisia ser divulgado. Que falou aqui, o 12, não há nada escondido que não venha a ser
escondido pela hipocrisia, deixará de ser advogado, tá? Vamos lá. Então, me ajuda nas trevas. E o adulto, ele age nas trevas, tá? Então, ajuda para não ser reconhecida. Tem uma vez que na época que eu fazia caminhada, eu andava, fazia bastante caminhada aí eu passei em frente, passei em frente, na caminhada, né, na rodovia, né, então tem esses motéis na beira de estrada, então eu passando assim na calçada e tinha o carro do homem ia sair, aí a mulher estava perto, aí eu passei assim, eu olhei assim, a mulher olhou assustada, assim, com o olho regalado pra mim assim, eu olhei em choque assim, logo eu pensei, pela reação dela, logo já imaginei, olhou assustada com choque assim, o rapaz estava mais calmo, olhou com choque assim, no motel, não sei o que ela pensou. Vamos lá. vamos ver aqui. Não sei o que ele pensou, eu não sou no coração das pessoas, né? Eu só posso deduzir, não afirmar nada, né? Quem pode julgar o coração das pessoas é só Deus, né? Só Deus sabe o coração da pessoa, eu só posso deduzir. Vamos lá. Não sou juiz? Juiz é a palavra de Deus, é ela que vai julgar e vai condenar no inferno, tá? Ó, juiz é a palavra de Deus, é ela que julga e que vai condenar no inferno. Essa mesma palavra que as pessoas desprezam, é ela que vai julgar no trono branco lá. Ela salva, mas ela julga também, tá? É um juiz a Bíblia, viu? Viu, irmãos? A palavra é um juiz, ela julga, viu? Julga a intenção do coração, uma espada, um juiz. Fala em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 2, é uma espada, é o som do coração. Então, quer dizer, essa palavra aqui é o som do coração dos ímpios também. Só que não tem temor, essa é a questão. E continuar nessa coisa rápida. Vamos lá. Tem coisa para falar aqui. Era crepúsculo e o entardecer do dia, chegando às sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, ó, nas trevas que ela vem, ó, veio ao encontro. Esse rapaz, ele estava no lugar errado e na hora errada. E essa mulher veio ao encontro, na escuridão. Então o mal, ele age nas trevas, irmão. O mal não gosta da luz, não, viu? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o maligno, ele age nas trevas, ele age na escuridão, na surdinha, viu? Ele não gosta da luz, não, porque a luz denuncia. Então a mulher fica enclausurado lá nas trevas, age na escuridão. O adulto, o imoral, né? Na surdinha. A mulher vem então ao seu encontro. A mulher vem então ao seu encontro, vestida como prostituta. Então aqui, a mulher, Provérbios capítulo 8, versículo 10. A mulher vem então ao seu encontro, vestida como prostituta. Prostituta, mulher imoral, mulher indecente, mulher da vida. Prostituta, meretriz, né? Prostituta, meretriz. E tem uma pessoa que fala um palavrão aí, né? Ela tem que ter ética na palavra da gente, né? Então fala, prostituta, meretriz, mulher da vida. Vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Então, vestida como prostituta, então, o que eu deduzo, né? Então, o que eu deduzo vestido como prostituta? Então, vou procurar descrever, que fala, né? Vou procurar descrever, acho que é descrever a palavra que fala, descrever a roupa dessa mulher. Então, ela poderia estar com shortinho curtinho, barriga para fora, mostrando o umbigo, ou calças baixas, né, mostrando o umbigo, um decote bem aberto perto dos seios, ou mini saias, shortinhos curtinhos, mini saias, barriga para fora, decotes bem aberto perto dos seios, essas modas satânicas aí, né? Que mais? O largato tatuado na perna. Então é isso, shortinhos curtinhos, mini saias, barriga para fora, mostrando a barriga, e decote bem aberto perto dos seios. Ou seja, mostrando as partes íntimas dela, né? Mostrando as partes íntimas dela, roupa de prostituta. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ensina como as mulheres devem se vestir, tá? As irmãs devem se vestir, não como roupa de prostituta, viu? Roupa de prostituta transmite cobiça, lascívia, luxúria, tá? Lascívia, luxúria. Então tá aqui. Então essa mulher aqui, ela estava vestindo de prostituta, por quê? Porque ela quer seduzir o rapaz. Tá? Então ela está usando todos os artifícios, as armas dela, para seduzir o rapaz. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que ela está vestindo como uma prostituta, para seduzir o rapaz.
Então tá aqui, ó, vestido como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora é na rua, outra hora nas praças. Em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, olha os olhos dessa mulher aqui, ó. Ela agarrou o rapaz, em público ainda, hein? Ela agarrou o rapaz, beijou, ele disse, ó, beijou, beijou em público. Ela agarrou o rapaz, beijou, ele disse, descaradamente. Ó, descaradamente, com cara de pau, né? Com cara de pau. Descaradamente, sem pudor, né? Descaradamente, sem pudor. Sem vergonha, né? Descaradamente, sem pudor. Tá aqui. Ele agarrou, sem vergonha que der, sem pudor. Ele agarrou o rapaz, beijou ele descaradamente, sem pudor. Sem pudor é traduzido como sem vergonha. Tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. Então essa carne de comunhão carne de comunhão é uma oferta pacífica. Então ia levar para o sacerdote de carne, ele era oferecido ali, sacrifício de comunhão, pacífico, para ter comunhão com Deus. Então, e parte da carne, ela podia levar para a casa dela para comer, na casa dela, com o familiar. Então, estamos usando uma religião aqui, uma falsa religião, o pecado. Perceba que a carne de comunhão é uma contradição, porque a carne de comunhão é para restaurar a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Então é uma falsa religião. E ela está dando parte dessa carne para comer com o rapaz, né? Então, uma fusão de carne lá. Estava convidando o rapaz para um churrasco, né? Então, roupa de prostituta, vai ter um churrasco. Então eu estou aqui configurando, tá? Eu estou conjecturando. Então, estou conjecturando. Então, roupa de prostituta, tudo isso é para estudo do rapaz, tá? Então, roupa de prostituta, astúcia no coração, falou que tinha uma fusão de carne, tinha um churrasco. Então, conjecturando, ó, tem uma cervejinha, tem uma cerveja lá também, uma Brahma, uma Skol, uma Heineken. Mas eu não bebo, não tem problema, tem refrigerante, tem Coca-Cola. Se não quiser beber, tem Coca-Cola. Ó, tô conjecturando, tá? Mas, pô, tem churrasco, tem cerveja, tá? Tem uma Brahma, tem Skol, vamos lá, tem Heineken, vamos lá, vamos continuar aqui. Então tá aqui, ela agarrou o rapaz, beijou, ele disse descaradamente, tem em casa carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrar, mentirosa, ela estava procurando qualquer pessoa em potencial. Esse rapaz estava na hora errada e no lugar errado, estava com qualquer pessoa. Ela falou isso aqui para fazer o rapaz sentir especial. Está vendo a adulação? Para fazer o rapaz sentir especial. Para me procurar, fazer o rapaz sentir especial. A conversa dela. Então o prudente, eu não caio na água. É isso que estou falando. Está aqui, ó. Por isso aí, para encontrá-lo, mentirosa. Estava com qualquer pessoa em potencial. O primeiro que aparecesse lá, mentirosa. Aqui. Por isso eu saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Ó, vim à sua procura e encontrei. Para fazer um rapaz sentir especial. Vamos lá. Então tá aqui. Estendi sobre o meu leito. Ó, aí tá falando da propaganda da cama dela. Né? Tá comendo para os prazeres sexuais. Roupa de prostituta, vai ter um churrasco. E depois vai ter a cama, né? Aqui. Estendi sobre o meu leito, coberta de linho fino do Egito. Você pode ver que sempre na relação sexual sempre tem umas coisas as pessoas combinantes, né? Você pode ver quando o Davi falou para Urias ir lá para casa dele, deu uns carnes lá, uns presentes para ele umas comer, para ter uma noite agradável com a esposa, né? Pensar que o filho era dele. Então tá aqui. Então as pessoas, antes de adulterar, o que ele vai primeiro? Ele vai adulterar, né? Então antes vai para o restaurante, vai comer juntinho no restaurante, aí depois do restaurante eles vão pro lugar lá, pro hotel, pro motel, né? Pro lugar lá. Mas sempre antes eles vão no restaurante primeiro, né? Então vamos lá. Estendi, mas sabe essas coisas aí, né? Que é a coisa que acontece aí. A Bíblia fala também. Estendi sobre o meu leito, coberto de linho fino do Egito. Aí foi a propaganda da cama dela. Perfumei a minha cama com mirra e aloés e canela. Aí depois ela fala aqui, ó, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, embriagar-nos, ficar flutuando de prazer, vamos embriagar, virar o olho, né? Vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, embriagar também, no sentido de ficar flutuando de prazer, estar em cantares, né?
Vamos embriagar-nos de carícia, fica dominado pelo prazer. Embriagar fica dominado pelo prazer. Venha, vamos embriagar-nos de carícia até amanhecer. Gozemos das delícias do amor. Ó, mãe, a propaganda da mulher aqui, estão todos os chimanos aqui, vamos lá. Ela está seduzindo o inexperiente. Pois o meu marido não está em casa. Tudo isso que está falando aqui, ó, é uma predadora, viu? Essa mulher é uma predadora, ela está numa praia, ela está de tocaia. Nós vimos que ela está de tocaia, está falando que ela está de tocaia aqui, ó. Essa mulher está de tocaia, está espreita, está falando que ela estava espreita, ó, aqui, ó. Ela é espirituosa, pregadora, seus pés nunca praia. Ela estava espreita, nós vimos que estava espreita aqui, ó. Era crepúsculo, ao entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida com virtude, cheia de astúcia no coração. Era espirituosa e procuradora, seus pés nunca param em casa. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica espreita. Então ela estava espreita. Em cada esquina fica espreita. É um leão que fica espreita. E o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 5. Sede sóbrios e vigiai, pois o adversário, o diabo, anda em redor, urgindo comunhão, buscando que possa tragar. Então, era uma predadora, estava espreita. Vigiai e orai para que não tenha tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas carne é fraca. E está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, urgindo comunhão, anda em redor, urgindo comunhão, buscando que possa tragar. Então, uma predadora, uma leoa aí, espreita aí. Então tá aqui, não vigiou o rapaz, partiu para, então tá falando aqui, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia, esse aqui é tudo isso não, para fazer o rapaz sentir seguro, ó, sentir seguro. Então, ela fez uma propaganda ali, uma sedução, fez uma propaganda, ninguém vai nos pegar, o rapaz sentir seguro, olha, tá vendo, irmão? É brincadeira o negócio disso aí? Fala a verdade, é brincadeira? Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu. Com a sedução das palavras, o persuadiu. Convenceu. Caiu na conversa da mulher imoral, da leviana. Com a sedução das palavras, o persuadiu. E o atraiu com o doçor dos lábios. Aí, ó, o lábio da mulher moral. É doce como mel, mas depois é amargo como fel, viu? Vai custar a vida desse inexperiente aqui. Então o Salomão viu esse rapaz aí que aconteceu? Ele estava mexendo, o Salomão estava vendo lá, viu? Viu o que aconteceu aí? Ele estava ensinando para o filho dele, ó. Eu estou falando um relato, ele está relatando algo que ele viu e está passando para o filho dele. O filho dele não cair na armadilha, tá? Então aqui, ó. Com a sedução das palavras, ou persuadiu, e o atraiu com o som dos lábios. É o lado da mulher imoral. A mulher imoral aqui, ó. O lado da mulher imoral aqui, ó. Pois o lado da mulher imoral destila mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Amolece o coração, né? Não tem um que resista, né? Então tem que sair. Não aproxima, não vai para grupo, não, irmão. Achar que você não vai cair, não. Qualquer um cai. Por isso, olha as graças, se abaterá. Sansão caiu, Davi caiu, o homem mais sábio da Bíblia caiu, e você não vai cair? Você é melhor que eles? Você é um fanfarrão? Você é melhor que eles? Por isso a desgraça se abaterá rapidamente sobre ele. Deixa eu pegar o texto aqui. Com a sedução das palavras, o persuadiu, e o atraiu com o doçor dos lábios. Os lábios da mulher moral, né? Deixou como mel. É doce, né? Mas é doce, mas depois vai ficar amargo, hein? Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matador. O boi levado ao matador, irmão. Como o boi levado ao matador. Ou como o servo que cai no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado. A flecha atravessa o fígado, aqui está escrito fígado, mas em outras traduções está coração, tá? Então até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um passo que salta para dentro do sopão, sem saber que isso lhe custará a vida. Vai custar a vida desse rapaz, vai perder a vida. Tanto a vida física como a espiritual. Vai perder a vida física e a espiritual. Vai ser lançado, vai morrer e vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Aí, ó. Vai brinca. Olha como do céu amado aqui, ó. Custou a vida do rapaz. O bem maravilhoso que uma pessoa tem. E perdoa a salvação também, não foi só a vida física. Jesus falou, não tema aquele que apenas
tem poder para matar o corpo. Tem aquele que tem poder para lançar tanto o corpo como a alma no inferno, tá? Acho que perdeu o corpo e a alma também. Até que uma frase como um passo que salta para dentro do sopão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. É a Bíblia, viu? As palavras é para Deus, a Bíblia. Dê atenção à Bíblia, irmão. Dê atenção à Bíblia, viu? Não faça pouco da Bíblia, não, da palavra. Você tem a Bíblia aí, vai ler a Bíblia, vai meditar, Provérbios, lê a Bíblia toda. Tem 66 livros a Bíblia, viu? Estuda a Bíblia de capa a capa, medita em Provérbios, medita em toda a Bíblia, nos Evangelhos, tá? Estuda a Bíblia aí, deixa a palavra de Deus armadura, viu? Você cinge os lombos com a verdade, o que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calça os pés com a pronta do paz, o escudo da fé, para vencer as tentações, pagar os dados do maligno, o capacete da transformação, a espada do Espírito. Jesus venceu o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E oração. Tem muitas pessoas que caem porque não lê a Bíblia, deixa a Bíblia aí, com uma poeira aí, ó. Misericórdia. Ó, irmão, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 9:11. Guarda a palavra do coração, irmão. Não troca o poder de Deus por um prazer momentâneo, não, irmão. Essas mulheres aí é uma troca, viu? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você é um homem sábio, é uma troca, irmão. Você vai perder a sabedoria, você vai perder o galardão que você tem no seu lar. Você vai até ser sábio, tá falando dos galardões, tá? 1 Coríntios capítulo 3 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O galardão, viu? Você vai perder parte dessa recompensa. Você vai até ser sábio. Davi, ele pecou com Betseba, ele pediu perdão, Deus perdoou ele. Mas teve a consequência. Morreu 4 filhos dele, viu? Ele pecou os 4 dele. Então não pensa você que você vai pecar na imoralidade só e vai tomar prejuízo, não, viu? Vai tomar prejuízo sim. Nas finanças, na saúde, na moral, vai tomar prejuízo, viu? Vai custar caro. E às vezes até a vida aqui, ó. Então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Dê atenção à Bíblia, não dê atenção à conversa da mulher moral indecente, não. Nem atenção à mulher indecente e nem os homens de mau caráter. Em vez de ouvir a multidão, ouve a palavra. Faça um negócio pegando também. Examine a palavra e veja tudo assim. Por isso que eu bato nessa daqui. A pessoa não gosta de mim, é porque eu prego a palavra de Deus, irmão. Eu não gosto porque eu prego a palavra de Deus genuína. Se eu duvidar essas pessoas aí, tá cheio de pessoas contrárias de mim. Esse cara é bacana, esse cara é legal. Mas como eu prego a palavra genuína, é irritante, é babaca. É babaca porque gosta de viver no pecado. Porque ama o pecado. Essa é a verdade. Glória a Deus. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Deixe que o seu coração se volte para o caminho dela. Segue os caminhos estreitos, que é Jesus. Largue a porta e espaçoso caminho que leva à perdição. E apertado é o caminho, estreita a porta que leva à vida. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E caminho que fala é a palavra de Deus também, viu? Quando fala caminho, também é a palavra de Deus. Tá? E Josué capítulo 1, versículo 1, medita na palavra. A lei do Senhor, e a lei do Senhor que caminho também. O povo de Deus é conhecido como o povo do caminho. Saulo perseguia o povo do caminho. Caminho estreito. Tá? Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, o caminho largo. E esse caminho aqui é o caminho da perdição, viu? Vou pegar só o 14 aqui e falar: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É o caminho da adulta. Caminho largo. Caminho sem restrições morais. Olha o inexperiente aí, andando no caminho largo aí. Então, meu filho, ouça, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. O caminho dela tem a ver com o ensino dela também. O caminho dela é o caminho da perdição. Nem se perca em tais veredas. O caminho das veredas também. Muitos, não foi pouco não. Essa mulher aqui é considerada um guerreiro, viu? Matou muitos homens aí, ó. Sansão matou 1000, ele deve ter matado uns 5.000, essa aqui, ó. Muitos foram as suas vítimas. Os que a matou, uma grande multidão, que são guerreiros. O Sansão matou 1000 homens para achar do mundo. Isso aqui deve ter matado 5.000 homens. Não vai para grupo, não. Não subestima, não. Não vai subestimar, não. Foge.
Não que chame de você de homossexual, de homossexual, de os termos que eu uso aí, né? Homossexual, pode chamar, chama de homossexual. O importante é a sua integridade com Deus. Sexo é de Deus, só que o sexo é para o casamento. Está escrito Gênesis 2:4. Portanto, deixou o homem, seu pai e sua mãe, e ensinará a sua esposa e dois tomam carne. O sexo é restrito ao casamento. O sexo é para o casamento. Então, você vai ter sua intimidade com a sua esposa, quando você casar no Estado, declarado marido e mulher perante o Estado, aí você vai ter relação com a sua esposa. Aí você não vai estar furtando, porque ela te pertence. E a mulher também, ela tem relação com o marido dela, que o marido dela pertence a ela. Então, nenhum vai estar se aproveitando do outro, nenhum vai estar enganando o outro, nenhum vai estar defraudando o outro. Porque um pertence ao outro. Já na fornicação, que é o sexo entre solteiros, aí um está enganando o outro, um está defraudando o outro, um está enganando o outro, um está defraudando o outro, um está se aproveitando, porque nenhum pertence ao outro. Então é furto sim, viu? A Bíblia diz, porque é furto. Porque não pertence. Não pertence. Não é uma só carne. Um tá virando o corpo do outro. Então, no casamento aí sim, é permitido, é bênção de Deus, aí Deus abençoa, aí no casamento é errado você não ter relação sexual, no casamento é você errado não ter, tá? Então você tem que ter relação com a sua esposa, com quantas frequências, poder ter com ela, mais frequência poder ter no casamento, que vai te proteger contra a morte sexual. Então, um marido bem alimentado em casa não vai comer porcaria na rua. E a mulher também, bem alimentada em casa, mas não vai comer porcaria na rua. Tá? Então o sexo no casamento é para proteger também da imoralidade sexual. Primeiro por isso que eu preciso falar, viu? Que o sexo é para proteger da imoralidade sexual. Se não aguenta, cara, que é melhor casado do que ficar ardendo em desejo. Do que amaziado, tá? Do que praticar fornicação homossexual. Então, se não aguenta, então é melhor casar. E aí você vai estar protegido aí contra, para não comer coisa estragada na rua aí, né? Comer coisa estragada na rua aí. Vamos lá. Muitas foram as suas vítimas, os que a matou são uma grande... Porque também a atividade sexual é comparada a alimentos. Você pode ver aqui, Provérbios 9, tem ali o convite da sabedoria e o convite da certeza. A certeza, ela oferece o quê? Água e pão, água e pão roubado, furtado, né? Que prazeres ilícitos. Quer ver, mostrar para os irmãos? A água roubada é a insensatez falando, ó. A insensatez é pura exhibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam. Você lembra clamar? Aquela mulher espalhafatosa. A sabedoria também clama também, tá? E essa mulher, ela clama, mas o clamor dela é por prazeres ilícitos. Clama, então veja, então o mal, ele clama também, para atrair. E a sabedoria clama também, para atrair para o bem. Então tá aqui. Clama aos que passam por ali, a insensatez, segundo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Lembra dos inexperientes? Que rapaz inexperiente. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso. Então, o inexperiente, ele está suscetível a seguir o caminho da sabedoria ou o caminho da insensatez. Entendeu? Ele está sujeito a um dos dois. Então, quer dizer, vamos lá. Então, venham todos. Então, a sabedoria convida o inexperiente para buscar a prudência, a sensatez. E a insensatez busca o inexperiente para se enganar. Tá? Então, ao convite tanto da sabedoria como da insensatez. Então, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, a insensatez. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os convidados estão nas profundezas da sepultura, ou seja, no inferno. Só peguei para os irmãos aqui, ó. Água roubada, se come escondido. O banquete preparado pela insensatez parece inferior ao vinho e à carne da sabedoria. A insensatez só pode oferecer pão e água roubados. Essa refeição refere-se aos prazeres furtados. Então, essa refeição refere-se aos prazeres furtados. Então, se você comer prazeres furtados em casa, você come alimentos que não é furtado. Que um casamento não é furto, mas fora do casamento é furto. Viver amaziado é furto, porque não é uma carne, tá? Então, um está furtando o outro. Os amaziados aí, os amigados, os picantes aí, um está furtando o outro. Que não é uma só carne. No casamento não, aí não é furto, mas fora do casamento é furto. Tá aqui, é ladrão, 155. Tá aqui, furto, né? A insensatez só pode oferecer pão e água, roubados.
essa reflexão refere aos prazeres furtados. Exemplificado pelo sexo ilícito, oferecido pela adulta. No Provérbios 18, 5, 15 e 16. Tá? Ó, os amaziados estão furtando, viu? Tá roubando. Deixa de roubar aí. Beba das águas da sua cisterna. Ó, o casado, ó, pra gente, ó, pra gente beber das águas do cisterna, pra ter relação com a esposa, não é pra comer fora, não. É com a esposa. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. É do seu próprio poço. Vai beber no poço dos outros, não. Por que deixar que as suas fontes transbordem pela luz e o seu ribeiro pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas. Nunca repartilha com os outros, com o outro. Então não reparte a esposa com os outros, não. Com estranhos, não. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela Moura. Só aparece aqui, irmão. Ó, que o 15 é da sua cisterna, do seu próprio poço, sua esposa, que a sua esposa seja a sua fonte de prazeres, assim como a água refrigera o homem sedento. As cisternas e os poços eram bem particulares e considerados de altíssimo valor. Então as referências aqui. Fontes, ribeiros, assim como a cisterna e poço, né? A fonte. Essas palavras também se referem à esposa. Essas palavras também se referem à esposa. Não, essas palavras também se referem à esposa. Pelas praças, a esposa pode tornar-se promíscua se o esposo for fiel. Tá vendo? A esposa pode tornar-se promíscua se o esposo for fiel. Tô falando aqui, ó. A esposa pode tornar-se promíscua se o esposo for fiel. Então, se o homem trai a esposa, é infiel, a esposa pode não ser promíscua, não. É a Bíblia que está falando, isso que eu estou falando, tá? Porque, sabe o que está falando isso aqui? Ó? Porque isso aqui, ó, que seja exclusivamente suas. Nunca repartido com os outros. Então, com o homem se tornar fiel, a esposa pode tornar-se promíscua. É o provérbio que eu estou falando. Então, o homem é fiel, a esposa pode tornar-se promíscua. É que está falando o provérbio, não é o que eu estou falando. Tá? Então, é a Bíblia que eu estou falando. Vamos lá. Então, veja bem, vamos concluir aqui. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se... Estou ouvindo o guerreiro, né? A casa dela é o caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Sepultura é o Sheol que vai o corpo, né? O crente, ele morre, o corpo dele vai para a sepultura e a alma dele vai para o céu, paraíso, para o céu. O ímpio, ele morre, o corpo dele vai para a sepultura, é o Sheol. Então, veja bem, o crente morre, o corpo dele vai para o Sheol, que é sepultura. E a alma vai para o céu, paraíso. O ímpio morre, o corpo dele vai para o Sheol, a sepultura. E a alma dele vai para o Hades, que é o inferno, o lugar de tormento. E na ressurreição, quando Jesus voltar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, está lá mais ou menos no versículo 12, ali mais ou menos, quando a igreja foi arrebatada, aí vai ser ressuscitado o corpo dos nossos irmãos. O do ímpio vai continuar lá na sepultura. O corpo dos nossos irmãos vai ser ressuscitado e vai se unir à alma deles. Corpos gloriosos. E nós que estivermos até esse momento, os que estiverem vivos até esse momento, vai ser arrebatado e vai ter os seus corpos transformados. Já o corpo do ímpio vai continuar lá na sepultura. Então, o ímpio que morreu desde Adão, o corpo dele vai ser resultado só após o milênio. Então, se Jesus voltar hoje, tem garantido a alma da pessoa. A pessoa morreu hoje, tem garantido, no mínimo 7 anos, no mínimo 1.007 anos. Então tem garantido no inferno 1.007 anos, porque se voltar hoje é 7 anos da grande tribulação e depois vai ter o milênio. Depois do milênio vai ser resultado o corpo dos ímpios, tá? Os santos não, os santos foi resultado na segunda vinda do Senhor, que foi no arrebatamento. Foi resultado dos irmãos que estiveram vivos foram arrebatados. Já os ímpios não, vai esperar até o fim do milênio. Então se a pessoa morrer hoje, tem garantido no inferno pelo menos 1.007 anos. Aí depois, após o milênio, vai ser resultado do corpo dos ímpios. Só o corpo dos ímpios vai ser um corpo resultado de forma gloriosa, igual dos crentes. Vai ser um corpo deformado. Vai sofrer o quê? Tanto no corpo e na alma, no lago que arde com fogo e enxofre. Então, por enquanto, só a alma do ímpio está sofrendo no inferno. Depois, no trono branco, ele vai sofrer tanto na alma como no corpo, onde o verme não morre. Tá? Então, Sheol também é inferno. Hades é inferno, Sheol é sepultura e Hades é inferno, tá? Então tem essas comparações aí.
Muitos foram as suas vítimas, e que matou, tá? Então a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para a montanha da vida. Só vou pegar a aplicação pessoal, não vai dar nem para passar muita coisa. Ó, Deus falou muito com a gente, né, irmão? Deus falou muito com a gente. E se aqui eu for alongar mais, aí Deus vai falar mais coisa ainda, né, irmão? Mas vamos falar, vou ler aqui, ó. Só a aplicação pessoal, vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo. Ó, diz aqui, ó. Deixa eu pegar direitinho aqui, tá? Ver se eu consigo, né? Ó. Embora este conselho seja dirigido a homens jovens, as mulheres jovens também devem atentar para ele. A pessoa que não tem um propósito na vida é ingênua e sem juízo. O versículo 7. Sem um objetivo ou uma direção, a vida fica vazia. Então, sem um objetivo ou uma direção, a vida fica vazia. E a pessoa fica instável e vulnerável a muitas tentações. Embora o jovem aqui descrito não soubesse para onde estava indo, a mulher imoral sabia onde o queria. Observe a estratégia dela. Estava vestida para atrair os homens. Versículo 10, que é roupa de prostituta. Ela estava vestida para atrair os homens. Versículo 10, que é roupa de prostituta. Sua aproximação foi ousada, que é o versículo 13. Foi ousada. Foi ousada. Aproximou-se dele e o beijou. E esforçou-se o seu rosto. Ele disse, então foi ousada. Convidou para a sua casa. Convidou para a sua casa. Convidou para a sua casa, que é o versículo 16 e 18. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mel, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremos-nos com amores. Porque o meu marido não está em casa. Foi fazer uma jornada longe. Eliminou todos os receios dele. Que é 19, 20 anos, eliminou todos os receios dele. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Então ele botou os receios do jovem. Persuadiu com uma conversa suave. Então ela persuadiu com uma conversa suave. Seduziu com a multidão das suas palavras, com a lisonja dos seus lábios, ou persuadiu. O lábio da mulher moral. Empreendeu em uma armadilha, que é o versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e ele não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então está aqui, perdeu uma armadilha. Para combater a tentação, tenha certeza de que sua vida esteja fundamentada na palavra e na sabedoria de Deus. Então está aqui, para combater a tentação, tenha a certeza de que sua vida esteja fundamentada na palavra e na sabedoria de Deus, que é o versículo 4. Reconheça a tentação e fuja dela. Reconheça a tentação e fuja dela rapidamente. Então, reconheça a tentação e fuja dela rapidamente. Então, conselho por último, fuja dela, não, foge. Reconheça a tentação e foge dela rapidamente. Então, aqui, essas mulheres aqui, ó, deu tudo a descrição que era para uma ferramenta do diabo para destruir. E tem muitos pastores que tem ministério que foi destruído, tem muitos irmãos que teve ministério destruído, e está aí, arruinou, a mulher arruinou. Então, muito obrigado, Senhor, para aquele dia lá, o Senhor ter me livrado da mulher imoral indecente, que ia me arruinar. Meu texto ia ser cometido, e as pessoas, e às vezes é até coisa mandada, viu? Posso julgar, mas também foi até coisa mandada, meu, do jeito que as coisas andam aí, eu não duvido nada. Vamos lá, vamos agradecer ao seu Deus aí por isso daí. Então, quer dizer, a advertência contra a mulher adulta, contra a mulher imorais, tá? Para os homens aí, e as mulheres também, advertência contra os donzões aí também, viu? Só quer usar, destruir. O diabo quer destruir, viu? São um pedrador aí. Vigiar e orar, porque o vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como não buscando para atacar. Então o diabo muitas vezes vem com uma mulher aí, para os olhos aí, e com as mulheres, com um homem aí charmoso aí também, viu? Para seduzir, o diabo vem para seduzir e matar. Tem
Você tem uma poesia do Shakespeare, poesia do Shakespeare, que ele fala assim, ela vem com flores na mão, ela vai para seduzir e para enganar, tá? Ela tem esmeralda no olhar, ela vem com flores na mão, ela vem para seduzir e vem para enganar, né? Vamos ter cuidado aí. Fala, Júnior, deixa você chamar de homossexual, é a sua alma que está em jogo, viu? Não vai ser orgulhoso não, vai ser orgulhoso não. Seja humilde. Orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Vamos estar agradecidos por essa palavra que o Senhor nos falou aí, uma advertência aí, é um alimento espiritual. Isso aqui também é um alimento espiritual, para ter força aí, para ter sustento. Isso aqui é um alimento forte, para ter sustento, para vencer aí as mulheres imorais, as mulheres que usam roupa de prostituta, que tem lábios, que tem doçura nas palavras, que fala macio, seduz com as palavras, que enjônia, que usa aí roupa de prostituta, sensualidade, shortinhos curtinhos, barriga para fora, decote bem aberto do céu, decote bem aberto perto dos seios, é para proteger, é um alimento forte aí, viu? Para fortalecer o espírito, nem só de pão virou homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, viu? Alimento aí para se fortalecer contra as mulheres imorais, levianas aí, que são instrumentos do diabo para destruir a alma de muitos dos homens aí, tá? Dos homens de Deus aí. Bom, destruiu Sansão, Davi, Salomão, alimento forte aí para nós vencer aí, ficar forte aí, para vencer a estratégia do maligno aí, viu? Glória a Deus! Obrigado, Senhor, por essa refeição, esse alimento que o Senhor me deu aí para o meu espírito aí, se fortalecer aí contra as mulheres imorais, indecentes. Glória a Deus! Vou agradecer ao Senhor Deus aí por esse alimento que o Senhor nos deu aí. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, Pai amado do Senhor, por esse banquete que o Senhor me deu nesta manhã, essa refeição, Pai amado do Senhor, que fortaleceu o meu espírito, está fortalecendo também o espírito dos meus irmãos que vai assistir, que está assistindo, que vai assistir, vai fortalecer o espírito deles também. Pai amado, que o Senhor disse na tua palavra, Pai, Senhor, em Mateus capítulo 4, e também em Lucas capítulo 4, e está escrito, Pai, Senhor, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, nem só de pão virá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o alimento que fortalece o espírito da gente para vencer o maligno, um espírito forte, bem nutrido, vai ter força para resistir às armadilhas do maligno, e também a armadura de Deus, no cinge a verdade, que é a integridade, a justiça, calço nos pés com a punha do mais da paz, o escudo da fé, também o capacete da penetração, a espada do Espírito e a oração também que é alimento para amado Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse alimento e fortaleceu o nosso espírito, aumentou nossa fé, fortaleceu nossa fé para resistir à tentação, para ter estratégias, para fugir, para um alimento forte, para vencer. Na verdade, vigiar e orar para quem não tem intenção. Na verdade, o Espírito é pronto, mas a carne é fraca. E a palavra também nos ensina a vigiar, Pai amado Senhor, a fugir também, Senhor, de situações que nós vamos pecar. O prudente, ele vê um perigo, ele foge, busca refúgio. Só o inexperiente, ele se dá por seguro, segue adiante e sofre com consequência. O orgulhoso sofre com consequência, mas humilde, ele busca refúgio. O orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Muito obrigado. Muito obrigado também por vários regulamentos que o Senhor me deu das mulheres imorais, indecentes, Pai, que tentam me seduzir, que tentam me tirar da tua presença, Pai, mas o Senhor, com roupa de prostituta, com conversas morais também, com conversa, com lábios de mel, com palavras sedutoras, Pai amado Senhor. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu dessas mulheres aí, Pai amado Senhor. Que o objetivo era arruinar a minha vida, era destruir, Pai amado Senhor, perante a sociedade, ser humilhado aí, Pai amado Senhor. E ela falou assim: matei mais um, destruí mais um, e se gabar, mas ela quebrou a cara, porque ela encontrou eu armado aí, Pai amado. Agora é tua, Pai. Encontrou eu armado aí, cara, e ela quebrou a cara, ficou furiosa, Pai amado, ficou furiosa. Glória a Deus. Agora é o teu nome, Pai. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu dessas mulheres imorais aí, Pai. Ficou furiosa, eu vi que ela ficou furiosa, com muita raiva, Pai. Porque o Senhor venceu, Pai amado. O Senhor pisou no pescoço do diabo, Pai. O diabo ficou humilhado. Ele queria pisar no pescoço, mas o Senhor pisou no pescoço do diabo ali. Glória a Deus. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor deu e muitos livros que o Senhor me deu, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra me dê força, fortalecer os meus irmãos aí, para nosso alimento, para nós vencer as irmãs também, e também, Pai, também, 1 Timóteo, capítulo 9, fala como que as mulheres devem se vestir, Pai, para ser um instrumento do diabo aí, para fazer os homens pecar. Muito obrigado, fique conosco, Pai, amado Senhor, e falando conosco através da tua palavra, que nós vamos gastar tempo, Pai, meditando na tua palavra, para produzir temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor também é uma fonte de vida, que o homem gosta da morte, Pai, que nós possamos fortalecer na tua palavra, para aumentar a nossa fé,
ter temor, fugir do mal, sendo prudente, fugindo do mal, para amar do Senhor, pela glória do teu nome que eu te peço, Pai. Fica comigo, abençoa meus irmãos, pela glória do teu nome, amém. Amém, meu irmão? Então, aí, ó, acho que é a tarde, mas então, um bom dia ou boa tarde, na presença do Senhor aí, fugindo aí da paz do mal, viu, irmão? O diabo você resiste, mas a mulher imoral e indecente você foge, tá? Glória a Deus.